Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Queria dizer a minha felicidade em encontrar o pastor Leonardo, reencontrar junto com Karine e os meninos. E queria também externar minha felicidade em estar com os irmãos e já receber aí o acolhimento. É muito bom quando nós chegamos em uma igreja onde nós somos queridos e nós já sentimos isso e ficamos muito felizes. Como o pastor muito bem falou, eu sou da Bahia. Passei 4 anos aqui no seminário e gostei tanto de Recife, na verdade, de uma pessoa específica, que levei um pedacinho de Pernambuco para lá, para a Bahia. Minha esposa Amanda, que é daqui de Pernambuco. E graças a Deus, ela está lá na Bahia e gostando bastante. E nós estamos ali numa região muito linda, chamada Chapada Diamantina, em um lugar onde, graças a Deus, a missão presbiteriana está há mais de 110 anos. Moramos em uma cidade pequena, uma igreja que está nos seus primeiros anos. Estamos caminhando para os 15 anos de igreja organizada. Uma igreja muito amada e amável, mas uma cidade que precisa dessa redenção pelo qual ela carrega o nome. Muitas pessoas precisam dessa redenção em Cristo Jesus, e por isso desde já peço que os irmãos estejam orando pelo nosso ministério e pela igreja da qual nós fazemos parte. Sem mais delongas, peço aos amados que abram suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, nós leremos o versículo 38 ao 42. Lucas capítulo 10, faremos a leitura do versículo 38 ao 42. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou menos uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez? Pedimos a tua orientação, Senhor, através do teu Santo Espírito, para que não seja eu, mas o Senhor a falar, para que todos nós saiamos aqui edificados pelo Senhor, que é o pão da vida. Em nome de Jesus, faça a tua vontade através da tua palavra. Amém, Senhor. Queridos, um homem chamado George M.B. King, ele era considerado como um dos maiores coreógrafos de todo o mundo. Para que os coreógrafos fossem alunos de George M.B. King, era um processo muito longo e demorado, e poucos tinham esta oportunidade. Então, um jornal, entrevistando um desses coreógrafos aprendizes, desse grande homem, perguntou como era ser aprendiz do grande coreógrafo M.B. King. E eles responderam em uma frase muito simples: olha, ser coreógrafo do M.B. King é um desafio muito árduo, no qual nós fazemos de tudo para agradá-lo. Ele não é somente o nosso mestre, mas ele também é a nossa plateia. Assim como muito bem disse esses coreógrafos, de maneira muito semelhante, nós temos alguém que é retratado nos evangelhos como sendo aquele que é o personagem principal, não só do Novo Testamento, mas também de toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E esse homem é Cristo Jesus. Ele que não é somente homem, pelo qual Lucas demonstra muito bem, mas ele é Deus que veio nos trazer a salvação e a redenção.
no qual, quando nós chegamos e olhamos para o capítulo 10, o Senhor, Ele nos ensina a respeito de muitas coisas, mas principalmente a respeito da vida de obediência, de serviço e a adoração que os discípulos devem prestar a Cristo Jesus. Todos nós sabemos muito bem, a maioria sabe, que os evangelhos eles não estão organizados de maneira cronológica, mas da maneira como o Espírito Santo queria nos ensinar. E é interessante o como Lucas capítulo 10 nos ensina a respeito da obediência e adoração. Se você olhar lá para os primeiros versículos do capítulo 10, pode olhar para a sua Bíblia, você vai ver que os primeiros versículos falam acerca da missão dos 70. Os discípulos estão em serviço. E eles servem, eles pregam o evangelho e voltam radiantes, porque eles haviam obedecido e eles estavam felizes porque os demônios submetiam a ele. Mas Cristo, de maneira muito sábia, mostra que eles não deveriam ser como os fariseus, que se alegravam por meio das suas próprias forças, por meio daquilo que eles haviam feito. Mas Jesus mostra que eles deveriam estar felizes, porque o nome deles haviam sido escrito no livro dos céus. E por fim, ele termina lá dizendo: graças te dou, ó Senhor, porque ocultaste as coisas aos sábios e revelastes aos pequeninos, porque foi da graça de Deus. Mas o texto volta nossos olhos novamente ao serviço, porque se você olhar para o versículo 25 ao versículo 37, você vai ver a parábola do bom samaritano, que novamente nos fala a respeito do serviço e da obediência. Onde um intérprete da lei, ele pergunta como conquistar, como fará para herdar a vida eterna. E Jesus mostra como obedecer à lei, como amar a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo como a nós mesmos, por meio da parábola do bom samaritano. E aqui está o texto que nós lemos, o texto de Marta e Maria. Um texto que, se fosse cronologicamente, não era para estar aqui. É uma história que vai acontecer lá na frente, lá depois. Mas é um propósito, porque está aqui esta história, para nos mostrar, como se fosse uma continuação dessa pergunta desse homem no versículo 25. Qual o caminho para a vida eterna? Qual a maneira de conciliar obediência e adoração? Qual o caminho para agradar a Deus? Nisso consiste a nossa breve mensagem nessa manhã. Qual o caminho para agradar a Deus? Em primeiro lugar, nós agradamos a Deus quando estamos, em primeiro lugar, centrados na palavra de Cristo, como nos mostra o versículo 38 e o versículo 39. Vamos relembrar esses versos? Peço aos irmãos que leiam todos juntos, versículo 38 e 39. Indo... Jesus, que habitava na corte celestial, agora ele se faz homem. E ele não habita nas cortes, nos palácios dos homens. Ele continua sendo rei, mas ele é o rei dos humildes de coração. Onde ele vem não tendo onde reclinar a sua cabeça, mas ele é amado por seus discípulos. Os seus discípulos fazem questão de receber Jesus, e um desses discípulos, uma dessas pessoas que querem receber Jesus, é Marta. E quando nós olhamos para o João, nós vemos quem morava nessa casa. Morava nessa casa os irmãos Marta, Maria e Lázaro, aquele que vai ser ressuscitado lá na frente. Ao que parece, Marta é a mais velha. É aquela anfitriã que cuida de tudo, que organiza tudo, que diz: olha, Maria vai lavar os pratos, Lázaro vai buscar a lenha. Mas alguém deixa o trabalho de lado para fazer outra coisa. E essa pessoa é Maria. Aquilo que é dito no versículo 39 é que Maria, ela se senta, não para falar, não para questionar Jesus como os fariseus faziam, mas ela se senta para ouvir Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus. É como alguém que para tudo que está fazendo, porque é preciso fazer algo mais importante. E quem era mais importante do que Jesus está em minha casa?
Qual rei, ou imperador, ou governante seria mais importante? Qual visita seria mais importante do que a visita de Jesus? E, gente, o que fazer? Maria percebe que aquilo que deveria fazer era se sentar aos pés de Cristo para ouvi-lo. E algumas coisas são nos ensinadas aqui a respeito desse assentar para ouvir a Jesus. Primeiro, indica um desejo ardente de ouvir. Porque ao que nos parece, Maria não estava desocupada, ela estava ocupada, mas ela para tudo para ouvir a Jesus. Tudo ao redor se torna secundário, pois naquele momento ela precisa receber o ensinamento de Cristo. A forma como o texto nos mostra, nos parece também que é uma expressão de alguém que está encantado por aquilo que ouve. Alguém que está paralisado para somente ouvir e receber o ensinamento. E é uma atitude de alguém que está aprendendo. Como era comum na cultura judaica, se sentar para se aprender, ouvir os ensinamentos. Uma atitude de atenção, para que cada palavra fique ali gravada no coração e na mente dela. Meus irmãos, é interessante que Jesus não reserva os seus ensinamentos somente para as multidões. Ele não ensina somente as multidões, mas ele vai também à casa de seus discípulos, daqueles que são os seus seguidores. Ele vai até as casas daqueles que são homens fracos, mulheres fracas, mulheres frágeis, como também até as crianças, para também dar os seus ensinamentos preciosos. Entre muitas casas que Jesus poderia escolher, Jesus escolhe aquela. E Maria não é boba. Ela sabe o que ela deveria fazer. Ela escolhe ouvir Jesus. Não somente a casa de Marta, não somente Marta, Maria e Lázaro eram privilegiados, faziam parte do grupo seleto, mas eu e você, meus irmãos, nós fazemos parte desse grupo seleto. Nós fazemos parte do povo que é ensinado por Cristo Jesus. Porque Jesus poderia ter revelado a sua palavra para muitos outros, mas aprove a Deus revelar a sua palavra para mim e você. Aprove a Cristo trazer os seus ensinamentos para mim e você. Poderia Jesus ter adentrado em muitas outras casas, mas espiritualmente, através do Evangelho, escolheu a sua casa, a nossa família, para que pudesse nos revelar os seus ensinamentos. Aprove ao Senhor fazer isso. E com esse grande privilégio, há também uma grande responsabilidade pelo qual nós deveríamos nos dispor a fazer parte. Maria não podia escolher o que ouvir, mas ela ouviu. Ela tinha muitas outras coisas importantes para fazer, mas ela sabia da necessidade de receber os ensinamentos de Cristo. Da mesma forma, Cristo fala conosco. Cristo fala através da sua palavra. Cristo nos ensina e Ele é o pão da vida, e o nosso coração, ele deve estar treinado e disposto para que nós nos coloquemos à disposição de ouvi-lo, à disposição de receber aquilo que Ele quer nos falar. Só que o nosso coração, ele está cada vez menos treinado para isso. Porque geralmente nós estamos acostumados nessa vida tecnológica de hoje a escolher o que a gente vai ver e o que a gente vai ouvir. A gente está acostumado a fazer com que as coisas estejam caminhando de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa agenda. Onde nós escolhemos, muitas vezes, ao que ouvir, ao que fazer. E, meus irmãos, aquilo que o texto nos ensina é que um bom discípulo de Cristo, ele está disposto a ouvir todas as vezes que ele tenha o privilégio de receber os ensinamentos de Cristo. E um bom discípulo de Cristo, ele não ouve de qualquer maneira. Com disposição, ele se assenta para receber o ensinamento de Cristo. Pode estar um pouco cansado,
não tem problema. Pode estar um pouco desanimado. Pode até perder um passeio ou perder um jogo, sei lá o quê. Mas um discípulo, um bom discípulo de Cristo está disposto para vir à casa do Senhor e ouvir os ensinamentos de Cristo, pois ele sabe que não há nada mais precioso do que isso. Pode um discípulo estar cansado com sono, mas ele sabe que ele é privilegiado por ter a palavra de Deus em mãos. E um bom discípulo de Cristo, ele não pode dormir sem ser alimentado pelas palavras do Senhor. Um grande privilégio e uma grande responsabilidade. Privilégio de termos o Senhor como mestre. Responsabilidade de fazer como Maria. Assentar-nos aos pés de Jesus para ouvir e para receber os seus ensinamentos. Mas o texto continua nos ensinando qual o caminho para agradar a Deus, e vimos que, em primeiro lugar, nós devemos estar centrados na palavra de Cristo, mas também quando olhamos para o versículo 40, nós percebemos que aqueles que querem agradar a Cristo devem estar centrados na sua vontade. Versículo 40, vamos olhar e ler novamente o verso 40 todos juntos? Marta agitava-se. Convidados especiais merecem as melhores coisas. Nossos avós e as nossas mães já nos ensinavam isso, né? Os melhores talheres, os melhores copos, as taças, são reservadas para os convidados especiais. Eu sou filho de pastor e a época que eu mais gostava era quando visitantes, outras pessoas vinham lá em casa, porque eu sabia que ia ter muita comida e comida boa. Mas é ótimo você receber tudo aquilo, mas é um trabalho muito imenso você ser o responsável por recepcionar. E Marta é responsável por recepcionar tudo aquilo. Muito provavelmente Jesus estava com seus discípulos. Imagine, é muito difícil você receber uma pessoa, muito trabalhoso receber mas imagine você receber 14 pessoas. Ter que dar de comida para 14 pessoas em sua casa. Não é para menos que agora a anfitriã Marta está agitada. E a gente vê isso no versículo 40. Ela está agitada de um lado para o outro. Agitada para preparar, para dar o melhor para Cristo. Ela estava tentando fazer o melhor para Jesus. Mas como dar conta de tanto trabalho? Como fazer com que o almoço, ou sei lá qual era a refeição, saia na hora, ou dar a melhor recepção para Cristo da maneira certa? Tudo indicava, meus irmãos, que Maria estava ajudando Marta a fazer isso. Mas Maria parou. A ajuda que estava dando a Marta quando Jesus chega e ela vai receber os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não fez nada. Porque Jesus não repreendeu Maria para voltar a trabalhar com Marta? Será que Jesus não está vendo o que está acontecendo? E uma pausa aqui, meus irmãos, é necessária. Muitos utilizam esse texto para relatar Marta como uma descrente, ou como um crente muito ruim, que não prioriza o reino de Deus, e Maria como aquela que prioriza o reino de Deus. Não, meus irmãos, Marta é uma mulher crente. Se você olhar para João, capítulo 11, você vai ver uma declaração belíssima que ela faz de que ela cria que Cristo ressuscitaria o seu irmão Lázaro. Marta é crente. Cristo é o seu Salvador. Ela ama Cristo e ela quer dar o melhor para Cristo, e por isso ela está trabalhando. Por isso ela está fazendo todas aquelas coisas. Mas ela precisava aprender a maneira de como agradar a Deus. Ela precisava aprender a maneira como fazer de maneira correta para Deus. Ela precisava ser ensinada por Cristo. E ela fala com Jesus. E a maneira como ela fala com Jesus é uma maneira pecaminosa. Ela fala: Jesus, tu não te importas? É como se ela estivesse dizendo: Senhor, não estás incomodado em me ver fazendo todo o trabalho?
E Maria aí sentada, sem fazer nada? E ela continua e diz: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E a palavra ordenar está aqui no imperativo. Marta está tão convicta da maneira como agradar a Deus. Ela está tão convicta daquilo que ela deve fazer. Ela tem tanta certeza do que ela deveria fazer naquele momento que ela se coloca como Deus. E Jesus passa a ser o seu servo. De maneira que Marta, a senhora, ela diz a Jesus o que ela deveria fazer. Ordena-lhe, Jesus. Ordena para que ela venha me ajudar. Marta achava que aquilo que ela conhecia era suficiente para saber qual a maneira de agradar ao seu Senhor. Não há como agradar a Deus. Não há como prestar um serviço agradável sem conhecer a quem nós estamos servindo. E é Cristo quem define a maneira pelo qual eu e você nós devemos servir. Por isso, nós devemos nos atentar de qual maneira nós estamos fazendo, como nós estamos realizando as nossas atividades. Isso inclui não só a maneira como eu sirvo na igreja, mas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Porque quando eu passo a escolher, quando eu passo a achar a maneira pelo qual o Senhor deve ser agradado, quando isso vem da minha concepção, quando eu me torno o centro, a minha vontade, ela prevalecerá sobre a vontade de Jesus. A vontade de Cristo era diferente da vontade de Marta. E Marta não conhecia qual a maneira pela qual ela deveria fazer. E Cristo ensina a ela, pelo qual nós vamos ver daqui a pouco. Meus irmãos, não é como eu acho, não é como eu penso, não é da maneira de Marta, pelo qual a minha concepção prevalece da maneira como Deus deve ser agradado, mas é o Senhor, o nosso Deus, que escolhe a maneira como deve ser agradado. Uma das muitas aplicações, por exemplo, meus irmãos, é o culto. Eu não escolho o que é agradável a Deus. Eu nem mesmo posso fazer aquilo que agrada a Deus por mim mesmo. Servir a Deus não é fácil, porque podemos estar errando e podemos errar, mesmo na tentativa de agradar o nosso Senhor. E podemos pecar, como Marta pecou, mesmo tentando servir ao Senhor da melhor maneira e da melhor forma. Sabe aquela frase, o que vale é a intenção? Já ouviram? Ou já falou, o que vale é a intenção? Ou aquela frase também que diz, olha, não, o importante é fazer. Não se aplica ao reino de Deus. Não se aplica ao reino do Senhor. É Cristo quem define a maneira pelo qual nós devemos servi-lo. Por isso, a vontade de Deus, ela deve ser prioridade nas nossas vidas. Mas nós precisamos conhecer como é que Deus ele deve ser agradado. Nós devemos conhecer qual a maneira pelo qual eu posso servir com excelência ao meu Deus. Qual o caminho para agradar a Deus? Vimos, em primeiro lugar, que é centrados na palavra de Cristo. Em segundo lugar, centrados na vontade de Cristo. Mas em terceiro lugar, o caminho para agradar a Deus está em estarmos centrados na suficiência de Cristo. Vamos ler todos juntos, mais uma vez, para a gente relembrar do texto, versículo 41 e 42. Respondeu-lhe: Cristo é aquele que sonda os corações e diz, Marta, Marta. Na nossa cultura, quando alguém chama pelo nome, geralmente é porque a coisa tá feia. Quando chama pelos dois nomes, então, aí você sabe que não vem coisa boa por aí. Mas
tradição judaica, na tradição daquela época, chamar pelo nome era um sinal de carinho, era um sinal de uma forma educada, de uma forma amável de tratar. Então, quando Jesus diz, Marta, Marta, não pense que Jesus está dizendo de uma maneira agradável e amável. Ainda que Marta estivesse pecando contra seu Senhor. Ela diz, Jesus diz, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Marta não estava somente ocupada, ela estava tomada de ansiedade e preocupação. Provavelmente podia estar no seu coração, como é que eu vou dar conta? Agora ainda mais ser minha ajudante. Que horas vai sair? Como vou conseguir recepcionar todo mundo? Como é que eu vou sozinha dar conta de todas as coisas? E um coração tão preocupado, um coração tão inquieto, um coração tão ansioso, faz com que tome o lugar do Senhor. A palavra inquieta aqui, meus irmãos, é a mesma palavra do grego que Jesus diz lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma. Esse é o retrato que busca, de um coração que busca por meio de suas próprias forças agradar ao Senhor. Marta estava tentando conquistar a Jesus por meio das suas obras e estava querendo que Maria se juntasse a ela para conquistar Jesus por meio das suas obras, e era assim que os fariseus, eles tentavam. O coração de Marta é o vívido retrato do coração do fariseu, de alguém que tentava agradar a Deus por meio das suas próprias forças. O problema, meus irmãos, não é servir a Jesus. O problema, meus irmãos, aqui não é Marta estar trabalhando, o problema não é esse. O problema é o coração dela, faltava no seu coração Cristo. Faltava no seu coração a excelência e a supremacia de Cristo, pelo qual ela deveria perceber que não era por meio das suas próprias forças, nem da concepção farisaica que ela aprendeu, mas da maneira que Cristo queria. Por isso, meus irmãos, Jesus diz, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, Marta, mas entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa basta. Que coisa é essa? Não é ouvir. O mais importante aqui, meus irmãos, não é o ouvir, porque muitos ouvem e muitos das multidões estavam ouvindo e muitos não criam. O mais importante aqui é a pessoa mais importante do Evangelho, é a pessoa mais importante da Escritura. A coisa mais importante, a única coisa importante era Cristo. E era a suficiência de Cristo no coração de Marta, que lhe faltava. A boa parte é Jesus. Ela poderia servir. Ela poderia continuar trabalhando. Mas Maria também estava servindo, prestando adoração a Cristo. E faltava no coração de Marta a excelência de Cristo, pelo qual ela deveria perceber que há o momento de servir a Jesus. E nós o fazemos através do poder de Cristo. Mas os bons discípulos de Cristo, e agora as mulheres, pelos quais eram rejeitadas, as mulheres pelos quais não poderiam se assentar para ouvir a Jesus. Jesus mostra que os bons discípulos de Cristo, sejam eles homens, mulheres ou serviço através do poder de Cristo, mas devem também se assentar para ouvir e prestar adoração ao Senhor nosso Deus. É tudo através de Cristo, meus irmãos. Nós não podemos bater no peito e dizer, sou eu. Nós não podemos bater no peito e dizer, olha, que coisa grande, que coisa maravilhosa eu fiz. Você não é aceitável diante de Deus, eu não sou aceitável diante de Deus por aquilo que eu faço. Não são as minhas obras que me fazem Jesus olhar para mim e se agradar de mim. Mas, meus irmãos, é somente Cristo, unicamente a graça de Cristo, pelo qual deve tomar o nosso coração. E porque muitas vezes nós esquecemos que Cristo basta. Porque muitas vezes nós esquecemos que Cristo deve ser priorizado em todas as coisas, é que nós somos tomados por ansiedade. Nós nos frustramos com aquilo que dá errado.
Nós achamos que somos nós, então quando a gente perde o controle, quando a gente não sabe o que acontecerá, quando a gente não sabe o que vai suceder, quando a gente sabe que aquilo vai além das nossas forças, nós ficamos preocupados, perdemos o sono, ficamos com o coração inquieto, pelo qual a crise de ansiedade, a depressão tem sido o mal do século e que muitas vezes começa não uma patologia, não ali em razões físicas, mas em razões espirituais, pelo qual muitas vezes nós inquietamos, pois por não lembrarmos que Cristo é suficiente para nós. Por isso, Cristo é suficiente. Ainda que as falhas elas fiquem claras como um outdoor bem na nossa frente. Ainda que as nossas falhas ou a falta de controle fique claro na frente, não só minha, mas na frente de todos. Quando nós percebemos que Cristo é suficiente, mesmo fracos, nós experimentamos da graça de Cristo. E descobrimos que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu quero somente, partindo para o final do texto, trazer 3 desafios, bem rápidos para o meu e o seu coração. Ao saber do privilégio que você tem de ter Jesus como seu mestre, assuma o compromisso de ouvi-lo e receber os ensinamentos de Cristo com atenção. Ame ser ensinado por Jesus. Seja um crente que se assenta aos pés de Jesus com toda atenção para ouvir o que ele tem a lhe dizer. Isso implica em muitas coisas em nossas vidas. Quando eu sou um discípulo que sei que o mais importante é ouvir a Cristo, eu faço de tudo para não chegar atrasado no culto. Eu faço de tudo para que ninguém tire a minha atenção. Eu faço tudo para não me levantar, pois eu estou sendo ensinado por Jesus. Eu estou sendo ali amparado por Cristo. Eu sei que todo alimento que vem de Cristo é importante, é precioso. Por isso atentamente eu ouço. E aquilo que eu mais quero é receber a mensagem do meu mestre. Não importa quem seja o pregador. Se a palavra de Cristo está sendo pregada, eu não posso ter o direito de escolher quem quer ouvir. Eu não posso ter o direito de dizer, não está falando sobre algo que eu não gosto muito de ouvir sobre isso. Não é. Quando Cristo nos ensina, seja o que for, se vier realmente de Cristo, eu devo não somente lembrar do meu privilégio de ter Cristo como meu mestre, mas lembrar do grande privilégio e da grande responsabilidade de nos assentar com atenção para ouvir a Cristo Jesus. Segundo lugar, priorize e conheça a vontade de Deus para agradá-lo cada vez mais. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você aprenderá a maneira como agradá-lo. Priorize sempre a vontade de Cristo e não a sua vontade. Tem aqueles crentes que se dividem. Uns que dizem assim, olha, eu gosto de ler e conhecer, mas eu não gosto muito de servir, eu não tenho muito tempo para servir, eu não tenho muito tempo para evangelizar, eu não tenho muito tempo para servir na igreja. Outros que dizem assim, eu gosto de servir, eu gosto de fazer o trabalho do Senhor, mas ler a Bíblia não é comigo não. A maneira como eu agrado a Cristo é da maneira como Ele quer. Serviço, obediência, unido à adoração, deve fazer parte da vida do cristão. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não eu, mas o Senhor. A vontade do Senhor, para que eu cresça, para que Ele cresça e que eu diminua. Em último lugar, meus irmãos, deleite-se em Jesus Cristo. Não é sobre você, não é sobre sua força. Tudo é por graça, tudo é por Cristo. Por isso, não seja tomado pela ansiedade, mas desfrute da força, da graça de Cristo, mediante as suas fraquezas, mesmo em meio à sua debilidade, mesmo em meio à sua falta de controle da situação. Lembre-se que Cristo é o único pelo qual você necessita, e se Cristo for suficiente em sua vida,
você será verdadeiramente feliz. Cristo, o nosso Senhor, Ele deve ser o nosso mestre e a nossa plateia, para que Ele seja honrado e glorificado para todos sempre. Que seja assim na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Deus abençoe.